Nossa Senhora apareceu em Simbres. Como que se deram essas aparições? Vamos fazer aí um breve resumo. 2 crianças, como que foi? A gente tem que voltar para 1936 e a gente está, nesse momento, com essas 2 meninas colhendo mamonas. Vamos dizer assim. Que servia para quê, mamona? Vendia na feira, as empresas compravam para fazer O óleo da mamona. O óleo da mamona, que acho que serve para avião, essas coisas certo, assim. Certo. Então, elas estavam colhendo mamona e havia tido um evento antes que teria sido a passagem de um bando de cangaceiros pela região. Os cangaceiros... Porque a gente tem que saber que não existe só o grupo de Lampião, né? O grupo de Lampião é mais famoso, mas havia vários grupos dissidentes do grupo de Lampião. Então, um desses grupos havia passado no mês de maio de 36 lá pela nossa região e espalhado pânico. Porque quando eles chegavam numa casa ou numa propriedade, se a pessoa não tivesse dinheiro, eles levavam ou a vida da família ou a honra da família, estuprando as filhas, estuprando as mulheres, essas coisas desse tipo. Então, quando esse bando passou lá, o que as pessoas pobres fizeram foi correr para se esconder dentro do mato, nas locas de pedra. E assim foi com a família de seu Arthur Teixeira. Só que era mês de maio, eles eram muito católicos. A esposa de seu Arthur, Dona Alta, era zeladora do Sagrado Coração de Jesus. Então, ela pega o que a gente chama de cuia. Eu não sei explicar o que seria uma cuia, porque outras pessoas chamam de cabaça também. Cuia, cabaça, né? Então, procurem, minha gente, dê um Googlezinho aí, cabaça, que vocês vão achar o que é. Então, ela partiu essa cabaça no meio, que é como se fosse uma panelinha, né? 2 cuias mesmo. Natural, dada no mato, e corta. E aí ela fez um altarzinho dentro de uma parte dessa cabaça, com a imagem de Nossa Senhora. Ela fala a estampa de Nossa Senhora enfeita de flores, e eles vão para o mato se esconderem, mas para não ficar sem fazer o mês de maio, eles levam essa cabaça com essa imagem de Nossa Senhora para dentro da gruta, né, da loca de pedra. Então eles ficam escondidos no mês de maio, a família de Eles faziam um altar Maria móvel dentro de uma cabaça. Dentro de uma cabaça, porque eles não podiam ficar sem fazer o mês de maio. E aí eles se escondem. Tem uma história muito triste, porque Dona Alta não pode ir, porque Dona Alta está grávida em dias de parir, quando os cangaceiros chegam, e ela fica sozinha em casa. Porque se a família ficasse com ela, os cangaceiros chegassem, morria todo mundo. Veja que mulher valente. E ela pare sozinha em casa. E ela vê que o menino que nasce é muito fraco, dá o nome dele a ele de Lídio, e diz a ele: Lídio, eu estou vendo que você vai morrer. Quando você chegar no céu, fala a Nossa Senhora do nosso sofrimento, e o menino morre. Olha só. E aí o pai, sabendo disso, vem do mato, pega o menino, sepulta o menino meia-noite, sozinho, ele mesmo cava a cova do menino e volta para se esconder de novo, para tomar conta da família no meio do mato, dessa vez levando Dona Alda recém-parida, né? E aí isso é maio. Em agosto, essas 2 meninas, que era Maria da Luz, filha de Dona Alta e seu Arthur, e Conceição, amiga de Maria da Luz, estavam colhendo essas mamonazinhas para vender na feira. Maria da Luz, depois que se chamaria Irmã Adélia. Depois Isso. É o nome certo, Maria da Luz. Certo. E aí elas começam a conversar, e uma pergunta para a outra. O que aconteceria se agora mesmo aparecesse os bandos de cangaceiros? E aí a outra responde: Nossa Senhora haveria de nos proteger. Nesse momento há um raio, e quando elas olham, para o raio, né, um raio chama atenção, elas veem uma bela mulher com um menino no colo. E aí é importante a gente dizer que Simbres é um local de aparição mariana, mas também uma aparição de Jesus, porque ele vem junto. Junto com Nossa Senhora. Com Nossa Senhora. E aí elas vão até onde essa bela mulher está, que é no alto de uma serra. Elas estavam embaixo. E quando elas descem, vão para casa correndo e começam a comentar. A mãe dela escuta, pensa que pode ser os cangaceiros que estão de volta, escondidos no mato. Vão averiguar, não encontram nada. E as meninas todos os dias voltam para esse lugar, que é altíssimo. Não, é o que eu ia dizer. O acesso hoje já tem uma estrutura de escada, mas eu imagino aquelas meninas
subindo aquele lugar que é muito difícil de chegar até lá, é muito íngreme, não é brincadeira. As crianças, para que elas estivessem lá, o cansaço hoje, subindo escada é terrível. Imagina depois no meio do mato se segurando para não cair, porque é até perigoso de sair rolando lá de cabeça abaixo. Só que os registros dizem, Guto, que elas subiam sem rasgar os vestidos. Olha, não, aí é um milagre. Elas eram levadas mesmo. Isso começa a chamar a atenção da população e começa a haver romaria para lá. Ela chega, diz em casa que aconteceu isso. Elas dizem em casa que aconteceu isso. Eles vão, a família delas, o pai e a mãe vão verificar, não encontra cangaceiro, não encontra ninguém. Mas as meninas todos os dias voltam para o mesmo lugar para rezar o terço. O escondimento deles no meio do mato era para se resguardar que não acontecesse alguma coisa ou porque já havia acontecido alguma coisa na cidade? Os cangaceiros com eles, não. estavam na mesma região. Então foi mais para se resguardar que não acontecesse nada. Foi para salvar a vida. Certo, entendi. Porque eles já tinham aprisionado pessoas, sequestrado pessoas, eles não tinham dinheiro. Estuprado pessoas. E eles não tinham dinheiro. Não, nenhum dinheiro. Então, se o cangaceiro chegasse lá e encontrasse as meninas, por exemplo, ia estuprá-las com certeza, porque esse bando era assim. Entendi. A história do cangaço é muito grande, né? Então, assim, havia muita diferença entre um bando e outro, uma forma de agir e outra. Mas esse bando era desta forma. Então, era um bando muito violento e eles se esconderam para salvar a vida da família mesmo e das meninas. Então, começa ali, a primeira aparição se deu que dia? 6 de agosto de 36. 6 de agosto. Então, elas voltam para casa e depois ficam... Aí Nossa Senhora pede para voltar. Pede para voltar. E aí elas começam voltando todo dia para rezar o terço. Todo dia? Todo dia. Mas a Nossa Senhora não aparecia todo dia, elas iam para rezar o terço. Para elas aparecia. Entendi. Todo dia. E aí as pessoas do local vêm e começam aí também. E as meninas não esconderam de ninguém. Quando perguntaram, vocês estão indo fazer o quê? A gente está indo ver uma imagem de uma bela senhora que aparece para a gente. Imagine isso no sertão de Pernambuco em 1936. Família pobre. Começou a vir gente de todos os lugares, de pau de arara, sabe, de jumento, de cavalo, a pé, do que tinha, vinha gente. E começaram também os relatos de curas e milagres. E aí o padre local, que era o padre Rafael, viu a necessidade de mandar dar conhecimento ao bispo. E aí entra a igreja, porque aí o pai, o Arthur, leva Maria da Luz, que era a filha dele, né? Então era com quem ele podia fazer isso. Conceição não era só amiga da filhinha dele. Leva ela para conversar com o bispo. O bispo pede para o padre Kerler recebê-los, porque o padre Kerler era o secretário do bispo, um médico, padre, falando 5 idiomas, extremamente culto alemão. E aí o padre Kerler vai se tornar inquisidor dessas aparições, porque ele começa a investigar, porque o grande medo dele era que essas aparições fossem demoníacas. Então, a primeira coisa que ele precisa riscar da lista dele se é aparições demoníacas. E aí começa uma série de visitas do padre ao local das aparições, usando de vários estratagemas para descobrir se a aparição... Qual a frequência dessas aparições? Depois que começou a primeira, quantas aconteceram por quantos dias? Veja bem, ele tem registrada, né? Documentado, o padre Kerler deixou 40 aparições. Certinho o número? 40. Mas as aparições em Simbres nunca cessaram. Então, Nossa Senhora continuou aparecendo para as duas videntes. Após Simbres, né? Após essa documentação do padre, vamos dizer assim, quando o padre encerra esse ciclo de pesquisa, ela continua aparecendo no Convento das Damas para a Irmã Adélia. Maria da Luz já freira, né? Então ela continua aparecendo no convento para a Irmã Adélia e na casa de Conceição para Conceição. Olha só. E quando ambas iam para Simbres, ambas viam Nossa Senhora lá de novo. Então a gente não tem hoje como dizer quantas aparições ocorreram. Mas a última registrada pelo padre se data de que... Eu acho 1937. Então... se eu não me engano. Evento aí de um ano. Mas aí é registrada pelo padre. Entendi. Porque depois a gente vai ter a volta de Irmã Adélia, já freira,
depois de 50 anos de silêncio, é onde ela vê Nossa Senhora lá, e isso aí é documentado e testemunhado.